Olá, meu nome é André Webb, eu sou administrador e também pesquisador sobre redes sociais digitais e metodologias e tecnologias na educação. Hoje nós falaremos um pouco sobre as metodologias e tecnologias para a escola e a educação no terceiro milênio. O que é o futuro? O futuro que a gente vive hoje, no agora. Temos alguns pensadores contemporâneos que buscam nos dar uma ideia sobre que caminhos são esses que nós já começamos a trilhar. O primeiro deles, Ludwig von Bertalanffy, nos trouxe o conceito da teoria dos sistemas, que nos dá a ideia de que todo o ser vivo, todo mundo, todo o universo funciona como um grande sistema de subsistemas interligados entre si. E nada é isolado no mundo. O segundo deles, Fritjof Capra, nos traz a ideia de que o mundo é, na verdade, uma teia de conexões, onde esses eventos estão interligados e nada acontece de maneira isolada. O terceiro deles, Edgar Morin, um filósofo francês, ele nos traz o conceito da complexidade. A complexidade é um conceito que nos traz a ideia de que o universo é como um tecido, onde existem coisas que são conjuntamente costuradas. Então, complexo não pode ser entendido como algo que é complicado, são conceitos diferentes. Complexidade é aquilo que está tecido em conjunto. Então, essa é a tendência dos pensadores do terceiro milênio, começar a discutir e entender essa realidade de conexões, de ligações e funcionamento em rede a qual o mundo hoje subsiste. E como anda o mundo hoje? Quais são as características do nosso mundo, da nossa realidade? Primeiramente, nós temos um mundo de conexões, de relações. A nossa base de relação social, de trabalho, profissional, doméstica, ela passa prioritariamente pelas redes sociais digitais. Não que as redes sociais não existiam anteriormente. O ser humano é um ser gregário, é um ser social, mas a evolução da computação e principalmente o surgimento da internet na década de 90 possibilitou que o mundo se digitalizasse e o conceito de redes sociais se ampliasse. A segunda característica é que hoje vivemos um mundo online. Nós somos seres conectados. E a internet é o tecido que permeia essas conexões e possibilita que essas redes sociais digitais se estabeleçam. O terceiro elemento é que nós hoje somos seres multitarefas. Apesar das mulheres hoje desenvolverem com muito mais facilidade essas tarefas que nós homens, haja vista o seu histórico de terem que cuidar de processos multitarefas, nós, de maneira geral, nós seres humanos, hoje, temos que lidar com uma série de variáveis, processos e sistemas ao mesmo tempo. Isso nos consome tempo, nos faz pensar de maneira diferente e nos desafia em buscar novas soluções para o nosso dia a dia profissional e pessoal. Prosseguindo então nessa jornada, vamos compreender um pouco mais sobre como que surgiu um modelo que subsiste até hoje, que é o modelo tradicional da escola. Esse vídeo vai mostrar um pouquinho para vocês como é que a Revolução Industrial ela moldou a maneira que a escola hoje lida com seus alunos. Quando eu falo o termo escola, eu não estou referindo necessariamente ao ensino primário, secundário, mas também o universitário, muitas vezes os cursos de pós-graduação. Então, as ideias aqui apresentadas, elas se aplicam a todo o ambiente acadêmico. Observem no vídeo como é que o processo de produção ele acontece de maneira sequencial e alheia àquele a qual está envolvido nesse processo. Vejam como é que muitas vezes não é assim que nós, professores, lidamos com o nosso aluno quando a gente joga conteúdo, quando a gente obriga o estudante a ininterruptamente fazer uma absorção de conceitos que muitas vezes, lá no fundo, a gente não tem tanta certeza assim
se vai ser um grande diferencial para ele, quanto profissional, ter esses conteúdos absorvidos. Algumas características, então, desse modelo de ensino, ele se evidencia por uma estrutura hierarquizada dos processos, por um sequenciamento linear de ideias, por um desenvolvimento sequencial e cronológico dos conceitos, pela formatação do conhecimento em produtos prontos, em conhecimentos estanques, que muitas vezes equivocadamente o transmite para o aluno. Sabemos que prioritariamente o conhecimento não pode ser transmitido, mas criado. E um pouquinho desse resultado final aí, né? É uma piadinha, uma brincadeira, mas que na verdade, como diz o ditado, toda brincadeira tem seu fundo de verdade. Muitas vezes o objetivo final do aluno não é aprender, mas passar na prova. Essa é a realidade da nossa educação. No contexto da concepção dos cursos, isso resulta numa matriz curricular estanque, com disciplinas previamente definidas e um modelo gerencial hierarquizado. E o resultado nós podemos ver aí nas notícias. O Brasil se dá mal no ranking mundial de educação. E aí surge o questionamento: que caminhos nós devemos seguir? Como mudar essa realidade? E essa é a proposta do que nós estamos apresentando aqui. Não como um modelo único, não como uma proposta única, mas uma das possibilidades de caminho a serem seguidos. A primeira percepção é que o conhecimento ele tem que ser puxado. Ele não pode ser empurrado para o aluno. Ele tem que desejar esse conhecimento, ele tem que desejar esses saberes. E para isso faz-se necessário, prioritariamente, uma mudança da visão pedagógica. Uma das mudanças principais consiste em se pensar não mais de maneira compartimentalizada e estanque, como herança da própria Revolução Industrial. O conhecimento ele não precisa estar fragmentado em disciplinas. Morin fala muito isso quando ele discute a questão da complexidade em termos gerais. O conhecimento ele não pode ser compartimentalizado. Para a nossa realidade, como é possível fazer isso? Nós temos duas possibilidades iniciais. A primeira delas é o conceito de abordagem baseada em problemas, onde a partir das atividades de extensão, do contato das universidades, das escolas, com a sociedade, se extrai as demandas desse meio social para ser aplicado dentro da academia. Isso acontece em forma de problemas reais que são trazidos para os estudantes, assim como uma outra abordagem chamada abordagem baseada em projetos. Na abordagem baseada em projetos, é possível que os alunos, já num prazo maior, num tempo maior, eles lidem com uma situação que inclusive pode conter vários problemas. Um projeto, então, é um desafio maior que os estudantes, nesse contexto, terão para resolver alguma situação que pode conter vários problemas, por exemplo. No caso da aprendizagem baseada em projetos, os alunos têm que lidar com algumas habilidades relacionadas à liderança, criatividade, trabalho em equipe, gerenciamento de tensões, gerenciamento de problemas. Ou seja, nesse modelo não centrado exclusivamente em conteúdos fragmentados, o estudante tem que lidar não só com a necessidade de se adquirir novos conteúdos e desenvolver sua competência técnica, mas também desenvolver sua habilidade como profissional e como ser humano. Para trabalhar com essas abordagens que são prioritariamente centradas no estudante, uma vez que é uma ilusão achar que as instituições de ensino, até mesmo os professores, sabem mais que o próprio aluno sobre o que é importante para eles ou o que é necessário para eles. Temos, por exemplo, o método Diali, que foi criado por professores e pesquisadores finlandeses, cuja finalidade é criar confiança e criar um ambiente de confiança entre os estudantes. Outro método é o Lean Education. Esse método vindo da indústria e cuja finalidade
prioritária é promover um enxugamento, uma redução daquelas atividades que são consideradas desnecessárias e que muitas vezes são executadas sem se pensar o porquê que elas são feitas, o Lean aplicado à educação visa exatamente enxugar esse processo de ensino-aprendizagem de maneira a promover eficiência na questão do conhecimento e da geração de novos conteúdos por parte dos estudantes. E agora, falando sobre a parte gerencial, nós vamos entender um pouco como que algumas abordagens voltadas para o aluno como o foco do processo de ensino-aprendizagem, assim como alguns métodos a qual ilustramos o Lean Education, podem colaborar para esse processo de mudança do modelo de ensino e aprendizagem brasileiro. Muitas vezes as instituições de ensino e o próprio professor acham o que é melhor para o aluno. Não há ninguém melhor para saber o que é bom para si do que o principal interessado, que nesse caso é o aluno. Outro aspecto a se levar em conta é a utilização de métodos. Um deles é o Lean Education. O Lean Education, que seria o Lean aplicado à educação, consiste na identificação, no mapeamento de valores e identificação daqueles que são prioritários para o processo de ensino-aprendizagem. Ter uma aprendizagem centrada no estudante torna-se uma prioridade para uma reformulação do modelo de ensino brasileiro. Nesse encontro, tivemos a oportunidade de começar uma reflexão de caminhos a serem percorridos para uma mudança na educação brasileira. Sob o ponto de vista pedagógico, tornar o aluno o foco do processo de ensino-aprendizagem, assim como do ponto de vista gerencial, a capacitação docente, a reformulação de matrizes curriculares de curso, onde a própria eliminação das disciplinas pode ser um caminho, tornam-se opções, possibilidades para uma reformulação do ensino brasileiro. Muito obrigado.